O nosso nono ano apresenta Umbrella Cast. Oi, gente, bem-vindos ao nosso segundo episódio do Umbrella Cast. Antes da gente apresentar o nosso segundo convidado do programa, eu queria mostrar a lembrança que a tia Glória resolveu deixar, que é a foto que ela fez menção no primeiro episódio. Bom, hoje estamos aqui com um convidado muito especial para a nossa escola, o Jardel. Nesse episódio, a gente vai falar sobre... A gente vai ter a oportunidade de conhecer mais a trajetória dele na polícia, né? Ele que é nascido em Ponta Grossa, formado em letras. Ele atualmente realiza trabalhos no setor de planejamento do batalhão de patrulha escolar e também na coordenação estadual do PROERD. Também vamos ver sobre suas motivações pessoais e os desafios enfrentados por ele, né, no combate às drogas e à violência. Jardel, ele atua em Curitiba, que é a cidade conhecida por sua importância na luta contra o crime e pela segurança proporcionada pelos seus profissionais. Bom, agora a gente vai começar perguntando sobre a sua história dentro da polícia. Você sempre gostou da profissão? Ou teve algo que te incentivou a gostar? Por exemplo, um acontecimento ou algo assim? Na verdade, eu não tive assim, desde da infância, né? Sempre quis ser policial, não. Na verdade, as coisas foram acontecendo até que eu me vi, né, dentro da instituição Polícia Militar. O que aconteceu assim, né? Não fui enganado, não foi nada. Foi assim, eu sempre gostei de fazer provas, testar meus conhecimentos e tudo mais. Daí teve um dia que eu treinava numa academia de taekwondo lá em Ponta Grossa. Daí um amigo meu que é policial chegou assim: Jardel, você não quer fazer a prova da polícia? Olha, abriu as inscrições. Daí eu pensei assim: prova? Eu vou fazer essa prova, né? Daí fui lá, daí fiz a prova, tudo. Fui super bem na prova, daí eu falei, eu vou continuar, né? Daí teve uma outra prova, que era a prova física, daí teve a prova psicológica, teve a prova dos exames médicos, coisa e tal. Daí, de repente, chegou um momento em que eles mostraram um papel assim pra mim e falou assim, não, só falta você assinar, que daí você se torna policial, né? Você vai pra escola de polícia. Daí eu peguei, sabe de uma coisa? Eu vou, tá? Daí, como a vaga era para Curitiba, daí eu saí da minha cidade e vim aqui para Curitiba, né? Eu tinha vindo algumas vezes para cá, mas nunca para morar, né? Daí peguei e estou aqui desde então. Desde então, seguiu como policial. Sim, nunca imaginei assim retornar para minha cidade. Não, eu já me estabeleci aqui, já criei laços, então aqui que eu me instalei, gosto muito dessa cidade. Você, então, iniciou a sua carreira da polícia fazendo a prova, tudo. E dentro da polícia, quando você começou no seu primeiro dia, falando, não, eu vou vestir sua roupa de serviço, entrou lá. Como você se sentiu? Como foi sua carreira dentro da polícia? Vamos lá. Tem mais uma historinha interessante aqui, né? Que eu sempre fui uma pessoa que li muito. Daí eu sempre fui meio fechado, assim. Eu não convivia com muitas pessoas, eu não interagia com muitas pessoas. Era eu, meu livro e somente isso. Daí quando eu entrei na polícia, daí fui trabalhar, né? Me deram uma farda, comecei treinamento e tudo mais. Daí teve um dia que eu fui para 15 de novembro, ali no calçadão, bem no centro. Daí o meu chefe falou assim, Jardel, você vai cuidar dessa quadra. As pessoas vão fazer perguntas para você, né? E você vai respondendo. Mas que pergunta? Não, onde fica tal rua? Onde fica banco? Daí eu falei, mas tenente, eu não sei nem para mim, né? Eu sou do interior. Daí ele falou assim, se vire. Eu falei, puxa vida, tenho que conversar com as pessoas. Daí comecei conversando, perguntando, assim eu comecei a interagir mais. Daí teve um dia que eu sempre tive essa vontade, né, de dar aulas, né? Fiz uma faculdade de letras, como você falou. Daí eu pensei,
o ProERD é um local legal, que eu posso dar aulas e tudo mais. E daí fui fazer o curso ProERD, e daí, além de interagir com pessoas, ainda eu peguei uma facilidade em me comunicar, em falar em público. Então, de um rapaz super tímido, né, me tornei um policial que tem facilidade em conversar, interagir, e falar assim com várias pessoas e tudo mais. E quais foram esses primeiros desafios da sua carreira, assim? Coisa que você falou, nossa, não me dou bem com isso, não consigo. Eu acho que desafio mesmo, eu acho que eu não encontrei muitos assim, né? Porque eu logo no início, eu já comecei a trabalhar nas ruas, né? Trabalhando com viaturas, atendimento e ocorrência, coisa e tal, mas sempre querendo entrar no ProERD, sempre querendo esse trabalho, né? Preventivo, não o repressivo da viatura, do atendimento e ocorrência e tudo mais. Porque eu sempre imaginei assim que o trabalho de rua, né, o trabalho repressivo, atendimento e ocorrências, eu sempre me sentia assim meio triste, né, porque eu tratava assim com pessoas que estavam tristes. Por exemplo, só para situar vocês aqui, atendi uma ocorrência em que uma mãe perdeu seu filho, né, que ele acabou falecendo e ela estava ali. Então era um momento triste daquela pessoa em que eu estava junto. Então eu sempre busquei algo assim mais para o alegre, sabe, para o feliz. Então esses momentos de tristeza, outro momento, uma pessoa, roubaram o carro de uma pessoa. É um momento de desespero daquela pessoa. Então, e o policial está ali. Então, eu sempre procurei me direcionar para trabalhos que tratava assim com o melhor da pessoa, né? Então, é mais ou menos isso daí. Mas, questão de desafios, se você imaginar assim, por exemplo, ocorrências ruins que eu participei. Na verdade, não participei em muitas, não. Já aprendi pessoas e tudo mais, mas logo, sim, eu entrei na polícia em 2001. E daí em 2005 eu já fui para o ProERD. Então foram 4 anos ali que eu acabei não atendendo assim grandes ocorrências, sabe? Então foram menores, prendi várias pessoas, porém não tive muita dificuldade também nesse trabalho. Daí dentro do ProERD eu tive essa dificuldade de interagir, né, de falar em público, que no primeiro momento, assim, é aquele baque, né? Você fica tímido, você fica assim, meio, o que eles vão pensar de mim e tudo mais, né? Será que o que eu vou falar aqui está certo? Será que vão me questionar? Sempre tem isso, sabe? Mas daí eu venci isso e hoje estou bem. Daí eu passei de instrutor do ProERD, né, que é esse que trabalha nas escolas ali direto com os alunos, para mentor. Então hoje eu formo os instrutores. Então eu sou professor dos policiais do ProERD. Então isso é bem gratificante, assim, que eu consigo repassar um pouquinho dessa experiência para os que estão chegando agora como policiais instrutores. E quando você estava fazendo as provas, você pensava já em fazer ProERD ou foi quando você entrou? Não, na verdade, como eu falei no início ali, eu nem sabia direito o que a polícia fazia, né? Eu fui meio pela questão da prova mesmo, sabe? Eu fui me auto-enganei, assim, né? Fui lá e então não tinha nem a ideia que o ProERD existia, sabe? Então não tinha isso. Mas daí quando eu entrei e comecei a conviver, verificando os trabalhos que a polícia desempenha, o bom da polícia é assim, que dependendo do perfil de cada pessoa, de cada policial, você pode ser direcionado para um local. Por exemplo, se você gosta mais assim de cães, a polícia tem o canil. Então, se for da sua vontade, você pode ir dando um jeitinho de se aproximar daquelas pessoas que trabalham ali e de repente conseguir uma vaga para trabalhar em algo que você gosta, que são os cães. Se você gostar de cavalos, por exemplo, também tem a cavalaria. Se você gosta, por exemplo, de palestras, né, tem o ProERD, tem. Então isso faz com que você junte
um trabalho que você tem que realizar com algo que você já tem como preferência. Então você consegue juntar isso, daí o trabalho fica muito mais agradável. E como você disse, você entrou no ProErd e tudo, gosta muito de lidar com a parte do ProErd. E a gente gostaria muito de saber como você iniciou a sua história aqui na Umbrella, com os alunos, com os professores. Como que aconteceu isso? Vamos lá. A coordenadora daqui, né, que é a Isa, né, eu já conhecia ela de uma outra escola. Então, eu trabalhava com ela, né, com o ProErd mesmo, nessa outra escola. Daí, quando ela veio para a Umbrella, daí ela pensou, né, que poderia me trazer aqui para fazer esse trabalho do ProErd. Daí, eu peguei, sabe de uma coisa? Eu tenho um tempinho ali e cheguei e aqui estou. Faz quantos anos, mais ou menos? Já faz tempo. Não consigo precisar assim, porque na verdade eu sou meio desorganizado, sabe? Tem policiais assim que eles deixam assim bem certinho, ano por ano, assim, mas eu não, sabe, eu vou fazendo, vou trabalhando, coisa e tal, então não. Mas eu acredito que pelo menos Bom, a amiga da minha filha fez ProErd comigo e ela tá com 20 anos, então já faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos e ela estudou aqui no... Bastante tempo. Você gosta de atuar bastante aqui na Umbrella? Tipo, como você se sente aqui? Olha, eu sempre digo assim pros meus amigos lá, os policiais que trabalham nas escolas e tudo mais, que aqui é uma escola muito boa. A vibe daqui é boa, sabe? Nossa, quando eu circulo por aqui assim, né, o ambiente assim branquinho, sabe? Aquela paz. Eu gosto muito dessa escola, sabe? Desde o início. Daí saio ali, tem uns animais, tudo. Então é uma vibe boa. Então eu gosto bastante daqui. E então, a gente queria saber sobre a comparação, né, da nossa época agora com a sua época, entre questões de violência, com as drogas, justamente, né, que a gente tá falando do ProErd. Como que era? Na sua adolescência, existia tantos problemas sobre a relação de jovens com drogas e tudo. E a gente queria saber como você sente, tipo, hoje em dia, assim, a diferença. Entendi. Vamos lá. No meu período escolar, eu vou contar ali mais ou menos, sei lá, década de 90, mais ou menos. É muito tempo. Eu já tô velhinho, sabe? Década de 90, assim, era muito diferente. Digamos que nós não tínhamos os meios que vocês dispõem hoje, né? Por exemplo, estamos numa biblioteca, né? Então, para fazer trabalhos, nós íamos na biblioteca e pegávamos aqueles livros, assim, bem velhos, né? Tinham enciclopédias, né? Que vocês nem sabem o que é isso, mas eram vários livros sobre vários assuntos. Então, aquela era a fonte de conhecimento que tínhamos, tá? Tínhamos também alguns programas de TV que eram programas educativos, assim, e isso também me ajudou bastante, sabe? Na minha formação. Além dos livros que eu focava ali, eu gostava de assistir programas educativos na TV. Eram bem diferentes e tudo mais, então essa mais ou menos foi a minha forma de aquisição de uma cultura meio que geral, assim, sabe? Então, esse é um ponto. Questão de violência. Acredito que na década de 90 era assim, diferente. A sociedade era diferente, sabe? A de hoje. Eu acredito que teve um aumento assim, na questão da violência. Porém, o que é mais marcante hoje sobre a violência é que os meios de comunicação, as mídias, eles espalham muito rapidamente o que acontece. Por exemplo, na década de 90, ficávamos sabendo assim, de um crime que ocorreu lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Assistíamos num jornal à noite ali. Enquanto que hoje, você já fica sabendo ali, a notícia já se espalha, já grupos de WhatsApp, coisa e tal. Só que aí tem um problema. Seria interessante a gente pensar assim, bom, a informação é interessante que ela circule, tá? Mas tem um problema que, de repente, um crime que ocorre lá no Rio de Janeiro, que ocorre lá no Rio Grande do Sul,
que é um crime assim muito brutal, digamos assim, ele vai acabar causando meio que um medo aqui também, mesmo tendo essa distância toda, entendeu? Então assim de repente eu ouço aqui e fico, nossa, que terrível isso pode acontecer, porém está a quilômetros de distância, sabe? Então isso pode gerar assim, meio que um pânico em algumas pessoas e pela distância às vezes até característica daquela região e nunca virá até aqui. E vai se espalhando como... Sim, sim. E com as redes sociais, né, muito mais que viraliza aquilo e faz com que prejudique. Prejudique, assim, eu digo que cria um alarme onde não precisaria, sabe? Então é mais ou menos essa a ideia. Então a questão da minha formação, né, da minha escola e a questão da diferença dá uma diferença enorme na questão da como chega a informação para mim e como chegava a informação para mim e como chega a informação para vocês hoje. Então comunicação. Sim. Tem suas vantagens e desvantagens. Digamos assim que na década de 90, 2000 assim, por ter menos informação, nós conseguíamos pensar um pouquinho mais, refletir sobre aquilo. Coisa que hoje, por ser muito rápido, eu acho que falta um pouquinho de reflexão, um pouquinho de pensamento em cima daquela informação, sabe? Então, tem os dois lados, assim. Às vezes pode ser até fake news, né? A pessoa vê por cima e não vai atrás e acaba se assustando por algo que não é verdade. Sim, piorou ainda, né, essa história da fake news, que, de fato, às vezes existem pessoas comprometidas em espalhar o pânico através de informações que não são verdadeiras. E o que você acha que está agregando para que casos como drogas, agressões, violência, entre outras coisas, estejam aumentando conforme os anos? Eu acho que é a falta de... Eu acho que é a falta de relações. Interrelações. As relações assim melhores. Por exemplo, quando eu interajo bem com pessoas, quando eu escolho bem as pessoas que eu vou interagir, faz com que crie assim, um laço melhor entre aquelas pessoas, tá? Por exemplo, a droga, ela ocorre principalmente entre os amigos, em que um acaba oferecendo para o outro, um acaba, sei lá, por curiosidade ou então por não ter a informação, acaba aceitando, usando, tá? E daí, muitas vezes ele acha que aquilo é bom e ele quer o bem para os outros amigos e ele vai acabar oferecendo ali, sabe? Então isso faz com que a pessoa aceite aquilo. Para evitar isso, o que deve ser feito? Devemos escolher bem os nossos amigos, tá? Porque quem escolhe amigos somos nós mesmos. E para ser amigo basta duas coisas. Basta conversar bastante com aquela pessoa, né? Conversar bem e várias vezes. Então você conversando várias vezes com uma pessoa, você vai começar a conhecer ela cada vez mais. Conhecendo, ele se torna o quê? Seu amigo, tá? Só que tem um probleminha aí. Se você, de repente, conhecer e começar a conversar com uma pessoa, de repente, mal intencionada, e continuar conversando, ele vai se tornar seu amigo? Sim. E ele é uma pessoa mal intencionada, sabe? De repente pode ser um bandido, um criminoso ou uma pessoa que tem intenções ruins ali, sim. Só que você vai conversando, ele vai ganhando tua confiança através da conversa. Você vai falando mais coisas para ele, e isso faz com que ele crie assim um laço com você, que de repente se ele começar a fumar e oferecer para você, vai se tornar assim muito difícil de você dizer não para aquela pessoa, porque ele é seu amigo, entende? Então
as drogas, muitas vezes, eles entram na vida de uma pessoa através disso. Através da amizade, que você conversa, ele confia, coisa e tal, até que ele chega, fuma comigo. Daí ele é teu amigo, você vai ficar assim, puxa vida, agora eu vou dizer não para ele. Entende? Então, a droga, ela se insere assim. Digamos que, às vezes, a pessoa tem a falsa ideia de, bom, né, eu tô aqui na escola, se eu sair ali na frente e de repente tem um traficante que vai falar assim, eu tenho uma coisa boa para você, quer fumar? Não, é do seu grupo de amigos. Às vezes é um amigo que veio de fora, que se inseriu no seu grupo, ou às vezes é o amigo que já vem lá do primeiro, segundo, terceiro ano, que acabou pegando um cigarro, pegando uma droga de um amigo lá do condomínio dele, e ele chega nesse grupo aqui e oferece para as pessoas. Questão dos crimes ali, eu acho que é da violência, eu acho que é aquela questão que nós falamos ali, que hoje está muito mais aparente, né? Aparece muito mais a questão da violência. Só que daí tem mais um problema da violência. Ela pode aumentar porque aparece mais? Sim. Porque daí vocês imaginam assim, se uma pessoa de repente já, sei lá, vamos pensar assim, lá do Nordeste, vamos pensar lá de, sei lá, da Bahia, né? Da Bahia, de repente, houve no noticiário, alguma rede social, um crime que acontece lá em Santa Catarina, por exemplo, ele pode pensar assim, puxa vida, isso aconteceu. E às vezes ele pode ter uma má intenção. Ele pode pensar assim, eu sempre quis fazer isso. Entende? Então ele meio que abre uma possibilidade para ele realizar aquilo lá também. Então pode acontecer que a informação espalhe a questão da violência? Sim. E também tem os casos de pessoas que fazem realmente para aparecer, né? Sim. Da questão das drogas que você falou, também tem a questão da pessoa que experimenta, mas só mais uma vez e aí ela acaba se viciando, né? Você acha que essa educação que o ProErd dá, isso pode ser evitado? Então, o ProErd, ele trabalha com crianças do 5º ano. Então, o trabalho que é realizado no ProErd é assim, você prepara a criança, prepara o indivíduo através da tomada de decisão, ensina ele a tomar decisões, ensina ele a comunicação confiante. Ele fala assim, não quero, isso não serve para mim, tá? Não, eu decidi que não quero, então não vou aceitar. Então é mais ou menos isso que a gente espera com os ensinamentos que o ProErd traz. Daí, na sequência, digamos assim, de repente ele lá na adolescência ele prova a droga. Ele prova uma vez, de repente ele assim, né? Às vezes se sente mal um pouco no início, coisa e tal, mas aí o corpo tem a capacidade de se acostumar. Até se você eu tenho um remédio amargo ali, né? De repente eu começo a usar ali pela minha doença, de repente eu tenho que continuar vários anos, né? De repente você vai se acostumando com o sabor, que ele não vai se tornando tão ruim assim. Então o corpo, ele se acostuma. Então, de repente o adolescente utiliza uma vez, ele vai, sei lá, não achei nada a ver, mas meu amigo me ofereceu, e de repente ele usa de novo, até que ele cria um hábito de usar aquilo sempre quando encontra o amigo. Tá? O amigo tem, eu não compro, mas meu amigo oferece e eu uso. Então ele vai usando uma vez, usa outra, até que chega um momento que ele está assim, parado, de repente ele, não, você, né? De repente você está assim, eu queria usar, né? Daí você vai lá e compra. Daí parabéns, daí o corpo já está pedindo, você já está assim, a um passinho do vício. Você acha que isso os policiais têm que intermediar os problemas dos adolescentes com mais frequências? Depende, sabe? Por exemplo, os policiais, eles agem em duas frentes. A primeira, que é preventiva, que é o que o ProErd faz, é o que você, de repente, encontrando um policial, está lá na Rua 15,
né, de novembro no calçadão, ou então aqui o policial passando na frente, você pergunta assim, policial, o que você acha de tal coisa? Pergunta alguma dúvida que você tenha. E daí ele responde para você, ou então você, policial, é seguro eu andar por essa rua? Né? O policial está passando ali, daí ele explica, essa rua aconteceu várias coisas, ou então não aconteceu nada, é seguro. Então quando ele dá essa orientação, ele está ensinando você. Tá? Ele está repassando informações, repassando um conhecimento sobre aquela área. Então, isso, digamos que você pode usar meio que à vontade o policial ali, tá? Ali que informações e tudo mais. Então, isso é a parte preventiva que o policial realiza, tá? Assim como palestras, assim como esse momento aqui hoje no podcast da Umbrella Cast, né? Então, esses são momentos que o policial ele age preventivamente. Né? Digamos que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e eles vão ficar sabendo um pouquinho da minha experiência, da minha história e do que eu posso contribuir para a vida dessas pessoas. Tá? Então, essa parte preventiva. A parte repressiva, digamos que são as partes quando ocorrem crimes. Tá? Então, eu não acho uma boa assim, né, que os adolescentes assim, tratem com policiais assim, porque ou vocês serão, né, ou os adolescentes serão vítimas de algum crime, tá? Ou serão de repente autores, né? Então isso aí não é legal. Legal é que cada pessoa se preserve ali, né? Não tem esse contato ali, porque são momentos ruins da vida de uma pessoa. O policial tem que trabalhar com os dois lados, né? Eu, por exemplo, escolhi sempre a parte preventiva, a parte educacional, tá? Então, isso pode me perguntar várias coisas que eu vou estar respondendo e tudo mais, tá bom? Voltando um pouco ao ProErd, como que o ProErd foi criado? Então, o ProErd ele surgiu nos Estados Unidos em 1983, com o nome de DARE, Drug Abuse Resistance Education. Então, na época era um programa assim, de prevenção ao uso de drogas, e lá nos Estados Unidos também na época tinha um problema grande que era a formação de gangues de escolas, que eles brigavam, que eles cometiam crimes e tudo mais. Daí, conforme a sociedade foi amadurecendo, foi se desenvolvendo, foram surgindo outros problemas. E daí o ProErd foi crescendo com isso e foi se transformando também. Tanto é que lá no surgimento não se falava em bullying. E hoje, uma das aulas dentro do ProErd é sobre o bullying. Então, para vocês verem como a sociedade se desenvolveu, outros problemas surgiram e outros problemas entraram ali no ProErd. Então, teve tudo isso. Daí, no ano de 90... daí lá nos Estados Unidos. Daí veio para o Brasil, no ano de 92, veio para o Rio de Janeiro, e daí aqui no Paraná, no ano de 2000, surgiu o ProErd já com os seus ensinamentos. Atualmente, nós já já formamos 1.750.000 alunos. Então, já muita gente aqui dentro do Paraná que já passou por esses ensinamentos. O ProErd vem mostrando resultados? Olha, aí temos uma dificuldade, sabe? Porque vamos dizer assim, o que o ProErd faz? Ele evita que as pessoas entrem no mundo das drogas. Como que eu posso calcular se aquela pessoa iria entrar no mundo das drogas ou não? Entende? Uhum. Então, se eu soubesse assim, se eu pensasse assim, daqui 10 anos aquela pessoa, ela estará envolvida com drogas. Então, vou fazer o ProErd agora, que daí ela não entrará. Mas eu não tenho essa resposta. Sabe, eu não consigo prever o futuro, sabe? Então, o que eu tenho assim como resposta para vocês é o seguinte: eu estou aí há vários anos, né, como instrutor do ProErd, e eu consigo acompanhar assim.
em formaturas, né, que é o encerramento do ProErd, tem uma formatura. Nas formaturas eu encontro, assim, ex-alunos que estão ali, sabe? Às vezes tem famílias que, tenho três filhos, né? Os três passaram pelo ProErd com você, sabe? Então essa resposta dos pais, quando eles me falam assim, você ajudou bastante, sabe? Então essa resposta, ela tem sido bem positiva. Sabe, vários pais me param, às vezes na rua, assim, o seu Jardel, né? Eu falei, sou. Então, você deu ProErd para mim, né? Ou então, meu filho teve ProErd com você. Essa receptividade que os pais me retornam, né? É muito boa, sabe? Então, mas pesquisas mostram, assim, que aprendendo lá no quinto ano, a tomar boas decisões, faz com que ela se torne uma pessoa assim mais independente, sabe? Mas dizer que ele estaria envolvido com drogas, não tem como a gente saber muito, sabe? Mas teve alguma mudança de percentual desde que o ProErd chegou no Brasil? Mudança de percentual é que o que ocorre é que nós aumentamos o número de pessoas atendidas, sabe? Agora, o cálculo, assim, por anos, assim, não tem como calcular direito, tá? Atualmente, nós estamos em 106 instrutores do Paraná. Então, em cada canto do Paraná tem um policial lá com seus aluninhos trabalhando e tá bem. Como você falou no início, né? Eu estou na coordenação do ProErd, então estou coordenando todos eles e tá bem legal, sabe? É um trabalho muito bom. Dentro da polícia eu costumo dizer que nós temos assim um reconhecimento diferente, né, dos outros policiais, tá? Por a gente trabalhar com prevenção mesmo. Um pouco sobre a violência nas escolas, né? Em abril aconteceu, infelizmente, o caso de Blumenau, que alarmou todo o Brasil, todo mundo ficou com medo. Como que vocês se sentiram e agiram sobre essa situação, desse medo de violência nas escolas? Sim, vamos lá. O Paraná, ele saiu na frente, digamos assim, sabe? Nós já no ano passado, nós já desenvolvemos um curso de segurança escolar. Então, vários fatores que estão envolvidos com a questão da segurança nas escolas foram trabalhados nesse curso. Tá disponível para a comunidade também, esse curso de segurança escolar, na escola de governo, né, do governo do estado do Paraná. Então, esse curso ele já veio antes. Então, o Paraná meio que ele já estava mais ou menos preparado. Claro que quando ocorreu esse fato lá em Blumenau, meio que deu um boom na atenção a esse assunto, né? Então surgiram várias informações, várias coisas, até alguns oportunistas acabaram utilizando, né, isso para alarmar um pouco mais as escolas, né? Nós recebemos várias denúncias, recebemos várias informações de massacre que ocorreria, né? Inclusive antes do dia 20 do mês passado, né? que falaram que aconteceu muitas coisas e tal, assim, nós recebemos várias informações que iria acontecer, mas o que a gente percebeu era o seguinte, que muitas vezes algumas pessoas estavam querendo assim, visibilidade, algumas pessoas estavam querendo alarmar um pouquinho ali, né? Aproveitar daquele momento, mas na verdade não ocorreu nada. Em nenhum lugar do Brasil ocorreu, né? Graças a Deus. Mas o que é certo é que estamos, né? Melhor preparados para, caso ocorra uma tentativa disso, para atuar. Mas o que é mais interessante é que também os alunos, os professores, os diretores, eles devem começar a pensar um pouquinho mais em segurança, tá? Porque na verdade a segurança é responsabilidade de todo mundo, tá? Quando você sai ali na rua, por exemplo, com o seu celular assim, né,
e meio que, né, mexer no celular, pode acontecer de algumas pessoas mal intencionadas tentarem roubar aquele celular. Então o interessante é o quê? Sempre guardado, não deixar à mostra, sabe? Não facilitar a vida para o bandido, né? Para a pessoa mal intencionada. Então, a segurança é uma questão que todos devemos pensar. E agora, depois desses ocorridos ali, né? A escola também começou a se preparar. Eu sou da patrulha escolar, então todo o estado, os diretores das escolas estaduais foram orientados através desse curso a prestar um pouquinho mais de atenção no muro da escola, né? Se ele é mais alto, se ele é mais baixo, tá? A questão de a entrada de pessoas estranhas na escola, tá? Mantenha o portão fechadinho, trancado ali. Opa, só de ter essa atenção já evita que a pessoa de repente queira fazer isso, vai olhar assim, nossa, mas um muro dessa altura eu vou ter que pular, sabe? Então dificulta um pouquinho a vida dessas pessoas. Então, a partir desse momento, nós temos que pensar um pouquinho mais segurança, tá? Não é só o policial que deve pensar, né? Porque o policial, ele sendo chamado, ele vai atender a ocorrência, mas muitas vezes, se o cidadão, né, se a pessoa ali, se ele se prevenir de uma certa forma, vai ajudar bastante a sociedade como um todo na questão da segurança. E como vocês estão agindo dentro da comunidade escolar sobre a prevenção de agressões e tudo? Então, o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, que é o nosso BPEC, ele age através da orientação das pessoas. Tem palestras, tá? Por exemplo, né? Temos palestras sobre você pode praticar a segurança, que é sobre isso que nós estamos falando, que eu falei agora há pouco. Tem palestras sobre respeito entre as pessoas, né? Que é uma convivência ali. Atenção na saída da escola, tá? Então, sobre o bullying é falado também, sobre drogas. Então, os policiais eles acabam atuando junto às escolas em palestras, em orientações. Às vezes nós trabalhamos com reuniões com os pais, também somos chamados muitas vezes para atuar com os pais, conversar, explicar. Muitas vezes até a questão de orientar os filhos sobre a questão da droga, tá? Porque nós fazemos nosso trabalho na escola, né? Com os alunos. E muitas vezes os pais, nessa orientação, né, eles falam assim, mas eu não sei o que eu falo pro meu filho, sabe? Daí a gente meio que fala assim, assado, que vai ajudar, tá? Bom, a gente queria agradecer muito pela sua presença, porque querendo ou não, você é uma pessoa muito especial para a história da Umbrella. Estamos aqui mais de 10 anos, né, fazendo o ProErd, cuidando da segurança, enfim. A gente queria agradecer também a nossos telespectadores que estão assistindo o segundo episódio do Umbrella Cast. Muito obrigada a todos e ficamos por aqui. Tchau. Isso. Umbrella Cast.